Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos dar início a uma nova aula, certo? Nesse caso, vamos falar hoje sobre as rimas que em alguns poemas, em algumas poesias podemos encontrar, tá certo? Nesse caso, a gente faremos aí um estudo completo, como eu prometi para vocês na última aula, quando fizemos a leitura do gênero, tá certo? Logo no início, e após isso, veremos aí a questão sobre as sílabas, certo? Verificar aí o número de sílabas e para cada número de sílabas tem aí uma classificação, tá certo? Então vamos iniciar por rimas, tá certo? Na aula passada, como eu disse, tinha prometido falar sobre esse tipo de rima, então vamos aí. Na poesia, as rimas se caracterizam pela repetição de sons no final de dois ou mais versos, conferindo musicalidade ao poema, às rimas. As rimas podem ser classificadas quanto à fonética, muito importante. Se você costuma imprimir o material que eu utilizo nas aulas, é interessante que você verifique isso aí. A classificação quanto à fonética, estamos falando aí de som, ok? Quanto ao valor, o valor que essas rimas têm, veremos mais adiante, quanto à acentuação e quanto à posição no verso e na estrofe, certo? Então a rima ela vai acontecer de acordo com aquela palavra que ela foi escolhida para ser colocada no verso e como ela vai ser colocada também lá na estrofe, tá certo? Então veremos cada caso. Então é muito importante que você preste atenção a cada ponto que for explorado na aula de hoje, tá certo? Lembrando que é um conteúdo muito importante, principalmente relacionado aí à letra de música, certo? Então a letra de canção, letra de música, como vocês viram, a determinado ponto que é perceptível alguma rima, tá certo? Então na música a gente vai perceber essa subjetividade, podemos observar a musicalidade, tá certo? Então é muito importante fazer ter essa percepção a partir desse estudo. Então vamos lá. A classificação quanto à fonética, tá certo? Quando se fala de fonética, estamos falando aí sobre os sons, ou seja, os sons que são identificados, certo? E esses sons é que fazem aí a rima. Então vamos ao caso, em que há correspondência total de sons, havendo repetição dos sons vocálicos como dos sons consonantais. Como vocês podem ver aí, ó, falado, cantado, imagine você compondo uma poesia, um poema que acaba utilizando algumas palavras que têm essas características aí, que com a terminação, certo? Com essa terminação que você está vendo na tela, ok? Falado, cantado. Ah, professor, só nisso? Não. Como eu falei para vocês, essa questão de escolher bem as palavras para fazer essa rima. E essa rima, no caso, se o autor optasse em ter utilizado essas duas palavras, provavelmente ele iria utilizar falado em um verso e cantado no outro verso. Só para que você possa notar aí a questão das rimas, que está falando justamente, que rima é essa? A rima perfeita, a rima ou podemos chamar aí de rima consoante. Por quê? Porque ela vai explorar justamente a repetição de sons vocálicos ou consonantais. Falado, como pode perceber, é muito perceptível o som de cada letra, é muito perceptível aí o fonema de cada letra no finalzinho destas palavras. Presente, ausente, particularidade, dificuldade, pode notar que você consegue identificar o fonema de cada letra que está no finalzinho, ok? Vamos à próxima. A rima perfeita. O que seria essa rima perfeita? A rima perfeita é apenas a correspondência parcial de sons, tá certo? E ela pode ser toante ou aliterante. Esses termos aí, um pouquinho mais na frente, quando vocês estiverem lá no oitavo, nono ano, vocês irão explorar melhor isso aqui. Como estamos falando apenas de rima, vamos prestar atenção só nesse aspecto, ok? Então, rima toante ou assonante, certo? O que seria uma rima assonante? É aquela rima que ela busca
ela busca explorar a repetição de sons vocálicos, certo? Olha aí o som vocálico presente na palavra boca, moça, pálida, lágrima. Pode perceber que você consegue identificar a repetição de sons vocálicos. Não é a repetição de vogais, mas sim dos sons. Ou seja, a maneira como você empregou esta palavra, você procurou explorar o som destas palavras na sua rima, ok? Vamos aí. Plátano, cálamo, tá certo? Então, como eu falei, a exploração dos sons vocálicos. E se fosse aí uma rima aliterante, certo? Lá no nono ano você vai perceber que vai se chamar de aliteração, mas como eu falei, estamos falando de rimas. Então vamos lá. Aliterante é quando existe aí uma exploração das rimas em cima dos sons consonantais. Fez, faz, lata, luto, medo, moda. Não sei se vocês já se depararam com algumas situações em que algum colega pede para que você utilize algo semelhante. Não vou dizer que aí é um poema ou uma poesia, porque provavelmente essa pessoa deve ter dito para você explorando apenas os sons aliterantes, certo? Então, um exemplo, frango feito, frito, feito com farofa. Então, podem perceber que foi utilizado aí nesse exemplo oral que eu acabei de colocar para vocês, foi explorado aí o som aliterante, ou seja, explorou o som da letra F, mas quando se trata de rima aliterante, vai explorar os sons das consoantes, ok? Vamos à próxima. Agora, a classificação das rimas quanto ao valor, certo? Você viu aí que eu tenho, inicialmente eu apresentei para vocês essa classificação das rimas relacionada aos sons, tá certo? Agora vou colocar para vocês a classificação quanto ao valor dessas rimas. As rimas, ela pode ser pobre. Quando é que eu posso ter uma rima pobre? Quando eu uso, certo? Quando no final de cada verso ou no meio do verso ou a maneira como eu coloquei organizada lá na estrofe, eu faço uma rima com palavras da mesma classe gramatical. O que seria palavras da mesma classe gramatical? São palavras que pertencem a uma mesma classificação morfológica. Um exemplo disso, quando você faz uma rima utilizando o mesmo substantivo, certo? Obviamente que você viu o substantivo já há um bom tempo, lá no quinto ano, mas vamos só lembrar um pouquinho, certo? Então, substantivo. Gato, pato, são dois substantivos comuns. Correr e fazer são dois verbos, certo? São dois verbos aqui, ou seja, pertence à classe gramatical dos verbos. E amarelo e singelo temos aí dois adjetivos. Então, quando se tem uma rima pobre, quando você utiliza aí para fazer a rima palavras de mesma classe gramatical, tá certo? Vamos à rima rica. A rima rica vai ser o contrário disso. É possível elaborar rimas em cima de palavras de diferentes classes gramaticais. Você pode fazer uma rima aí, um substantivo mais um adjetivo, pode fazer uma rima verbo mais adjetivo, adjetivo mais verbo, vice-versa, tá certo? Isso seria a rima rica. Exemplos temos aí, ó. Nós, substantivo, veloz, adjetivo, altar, substantivo, desenhar, verbo, pente, substantivo, surpreendente, adjetivo. Então, como você pode perceber, a rima rica vai tratar disso, de utilizar palavras para criar uma rima com palavras de diferentes classes gramaticais, tá certo? Vamos à outra. Agora a rima rara ou preciosa. Como é essa rima rara ou preciosa? Quando você utiliza terminações em comuns, certo? Ou seja, vai combinar verbos e pronomes, certo? Um exemplo disso, estrelas, vê-las. Quando se diz combinação entre verbos e pronomes, está falando justamente disso aí, de verbos, certo? Vê-las, verbos, ver, verbo, las,
será o pronome. Então, essa rima vai acontecer nestas situações aí, tá certo? Então, mandala, dala, parabéns, vinténs, profícuo, conspícuo, ok? Então, são rimas raras ou preciosas, certo? Quando você se deparar com algum poema ou poesia que vai se utilizar desse tipo de rima, você com certeza vai verificar, certo? Principalmente devido a essa questão aqui de verbo e pronome, tá certo? Vamos adiante aí. Classificação quanto à acentuação. É possível criar, certo? Rimas com palavras acentuadas, ou palavras que possuem a última sílaba forte. No caso aí, palavras oxítonas, tá certo? Então, chapéu. Aliás, céu, você pode fazer a rima com chapéu. Pode perceber que são duas palavras acentuadas, tá certo? E que tem aí como a última palavra, a última sílaba mais forte. Cantor, pintor, outra palavra aí que tem a última sílaba mais forte. Você pode fazer esse tipo de rima utilizando esse recurso da rima aguda. E a rima aguda é justamente isso, quando você faz a rima das palavras que tem a última sílaba mais forte. Coração, animação. Agora vamos para a outra classificação de rima. Agora, a rima grave. O que seria uma rima grave? É quando ela utiliza palavras que têm a penúltima sílaba, sendo ela a mais forte. É esse tipo de rima que vamos chamar de grave, quando você utiliza palavras que têm a penúltima sílaba mais forte. Exemplo, cedo, medo, agora, embora, metade, amizade. Vamos aí para outro tipo de rima. Rima edrúxula, que ocorre entre palavras proparoxítonas. O que é isso? Quando você pega palavras que têm a antepenúltima sílaba, sendo ela mais forte, você vai colocar ela em versos diferentes. E com isso vai utilizar o quê? Vai utilizar uma rima esdrúxula. Ou seja, por que esdrúxula? Porque essas palavras irão apresentar a antepenúltima sílaba como sendo a mais forte, para rimar uma com a outra, ok? Então, na rima, é muito importante que você faça aí as suas anotações para, quando se deparar com esse tipo de rima, já identificar, ok? Vamos à próxima, a classificação quanto à posição no verso. Certo? Vimos aí classificação quanto a fonética, quanto aí a acentuação, certo? Agora vamos ver aí na questão da posição no verso, certo? Rima externa que ocorre no fim do verso. Vamos ao exemplo. Em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Pode perceber aí que vocês estão se deparando com uma rima externa. Por que rima externa? Porque essa rima vai acontecer com as últimas palavras, certo? Vai acontecer com as últimas palavras aí de cada verso. Vamos ao próximo exemplo de rima quanto à classificação na posição do verso. A rima interna, quando você utiliza palavras que irão rimar um verso com o outro. Só que essas palavras elas não estarão no final do verso, elas estarão no interior do verso. Exemplo, a bela bola do Raul, bola amarela, de Cecília Meirelles, tá certo? Esse trechinho aí. Isso seria uma rima interna. Vamos ao próximo exemplo. A classificação da rima quanto a... Então, como vocês podem perceber, rimas alternadas ou cruzadas, aquelas que apresentam o esquema AB, AB, tá certo? Ou seja, pula, o primeiro verso vai rimar com o terceiro, o segundo com o quarto. Então vamos lá. O meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Como você pode perceber, temos aí a combinação de rimas da palavra tem com nem, nenhuma, espuma. Isso seria aí a rima alternada ou cruzada.
tá certo? Vamos à próxima rima, rima emparelhada ou paralela, tá certo? Que vai combinar de duas em duas, seguindo o esquema A, A, B, B, tá certo? Vamos lá. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Olha aí um trechozinho de Ferreira Goulart. Como você pode perceber, ele utilizou aí rimas emparelhadas, onde faz a combinação de noturnos com saturnos, solidão, canção. Ok? Vamos adiante. Rimas interpoladas ou intercaladas. Ela vai seguir o seguinte esquema, AB, BA, tá certo? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Então, como você pode perceber, atento, certo? Temos aí atento, pensamento, tanto, encanto, certo? Então, há essa rima. Então, como vocês podem perceber, temos aí que tipo de rima? Uma rima intercalada, ok? Vamos adiante. Rimas encadeadas. O que seriam essas rimas encadeadas? Onde vai se utilizar aí de rimas, certo? Com o finalzinho, vai escolher uma palavra para colocar no finalzinho do verso para fazer a rima com a próxima palavra que inicia o segundo verso. Vamos ao exemplo. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida, olha aí, querida e tecida, toda tecida de esperança e luz, pálio sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Francisco de Aquino Correia, palpita, bendita, certo? Percebam esse tipo de rima, rima encadeada. Vamos a outra, rimas mistas ou misturadas, quando apresentam outras combinações e posições na estrofe sem esquema fixo, certo? Então vamos a elas. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada, aqui não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, de Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Temos aí uma rima, vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira, escritor brasileiro do movimento aí. Essa obra teve presente aí no movimento modernista, que ela falava muito aí da questão da solidão, da infelicidade, tá certo? É uma obra que tenta mostrar que o autor, o eu lírico, queria fugir aí da realidade, tá certo? Vamos adiante. Versos brancos ou soltos são versos que rimam, que não rimam com nenhum outro, ou seja, livre, não existe uma rima fixa, uma palavra combinada a outra. Uma palavra caída das montanhas dos instantes, desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Cecília Meirelles. Vamos, gente, vou só tomar uma água, certo? E a gente continua. Acabei de falar aqui sobre rimas, como eu prometi para vocês. Vamos agora para o nosso conteúdo do nosso material aí, sílabas. Pronto, turma, tomei uma água, acredito que vocês também, então vamos lá. Sílabas. Você sabia que conforme o número de sílabas a palavra recebe uma classificação, certo? Tanto é que quando eu estava falando aí sobre rimas, acabamos que falamos apenas da classificação quanto à tonicidade, mas tem uma relação, certo? E essa relação veremos mais adiante. Então, vamos ficar só em sílabas nesse exato momento. E mais que vem vogal, não há sílaba. Então, como vocês podem ter verificado em séries anteriores, tá certo? Que sem vogal não há sílaba, tá certo? Tem até uma pergunta, sem vogal não há sílaba? Não, não há sílaba, ok? Então, releio o trecho a seguir do poema de Mário Quintana. O dia abriu seu parassol bordado de nuvens e de verde ramaria, e estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado, certo? Vocês poderiam até observar esse pequeno trecho aí e verificar os tipos de rimas, tá certo, gente? Mas vamos continuar.
Opa, olha aí, só para descontrair um pouquinho, certo? Já está com vontade de identificar os tipos de rimas, né, minha filha? Vamos lá, gente. Só para descontrair, voltando aqui para o estudo de sílabas. A palavra minuciosamente é formada por segmentos, compostos de um ou mais fonemas pronunciados em uma única emissão de voz. A cada um desses segmentos dá-se o nome de sílaba. Então, como vocês podem perceber, a cada sílaba que é pronunciada aí, podemos observar os fonemas, certo? E esse aglomerado aí, podemos ter aí um número total de 7 sílabas. Daqui a pouco veremos aí que para cada número de sílaba temos aí uma classificação. E, obviamente, que não podemos separar as sílabas de qualquer maneira. Existem algumas regrinhas aí para separar sílabas. Então, vamos lá. Quanto à quantidade de sílabas, você sabe como essa palavra é classificada? Então, vamos saber agora, tá certo? Olha aí. Se a palavra ela possui apenas uma sílaba, ela é chamada aí de monossílaba, tá certo? Monossílaba. Por quê? Porque só apresenta uma sílaba. Exemplo, uma sílaba também, certo? Lar, fé, som, ok? Vamos à outra. De sílabas, elas possuem 2 sílabas. Vamos aos exemplos. Amor, lua, praça, certo? Podem notar. Uma sílaba, ela poderá ser classificada de monossílaba, uma palavra monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, ela pode ser classificada de palavra dissílaba, ok? Não confundam, certo, com outras coisas que iremos estudar, principalmente aí quando se fala de tonicidade. Se a sílaba tônica é a última, a penúltima, a penúltima. Estamos falando aqui de sílabas, número de sílabas de uma palavra, ok? Palavras trissílabas, viagem, açúcar, tá certo? Ah, professor, é mesmo, na palavra viagem eu posso até enxergar aí um hiato, isso mesmo, ok? E palavras polissílabas, 4 ou mais sílabas, almanaque, sociedade. Ah, professor, posso encontrar aí na palavra sociedade, também um hiato, isso mesmo, ok? Vamos lá. Então, palavras com 3 sílabas, trissílabas, palavras com 4 ou mais sílabas, será aí chamada de polissílaba, ok? Uma palavra polissílaba. Agora, quase chegando ao nosso finalzinho, vamos verificar aí, gente, a questão de como a gente pode fazer essa divisão silábica. Como eu falei para vocês, existe uma regra, então vamos a elas. Não separam-se as vogais de ditongos e tritongos. Exemplo, paixão, iguais, tá certo? Como vocês puderam observar, paixão, temos aí o exemplo bem claro e quase de maneira duplicada aí de ditongo, tá certo? Vamos à segunda parte. Separa-se o ditongo do hiato. Tomem cuidado. Algumas palavras apresentam aí ditongo e hiato na mesma palavra. Um exemplo disso é violeiro, tá certo? Na palavra violeiro temos aí ditongo e hiato na mesma palavra. Então tome cuidado para essas situações, tá certo? Então nesse caso aqui ficou só em boia e saiu. Vamos ao terceiro caso. Separam-se as vogais de hiatos. Isso aqui é muito claro porque vimos aí na questão de encontros vocálicos que os hiatos, eles deveriam ser separados. Por quê? Porque não pode ficar 2 vogais na mesma sílaba. Pode ficar vogal e semivogal, ou semivogal e vogal, mas não 2 vogais na mesma sílaba, ok? Vamos adiante. Separa-se as consoantes dos dígrafos. Note, somente esses dígrafos aqui que eles podem ser separados. Agora, existem outros dígrafos que não podem se separar. No caso de LH, NH, certo? E para todos eles você tem um exemplo aí. Como é que está se procedendo a separação, ok? Não separa consoantes
dos seguintes dígitos que eu estou apresentando aí para vocês. O exemplo disso, galho, vinho, chama, guerra, certo? Não se separam. Ah, professor, mas tem um dígrafo ali separado. Note que aquele RR pode ser separado, mas o GER não, ok? Vamos adiante, aliás. Sexta. Não se separam da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Consoantes que não forem, certo? Que não forem seguidas de vogal, não, aliás, vou colocar aqui bem com calma, sem apressar. Não se separam da sílaba anterior, certo? As consoantes que não forem seguidas de vogal. Exemplo, apto, fleugma, admissão, ok? Ah, professor, é mesmo, aqueles encontros consonantais imperfeitos. É isso mesmo, na separação ficarão aí em sílabas diferentes. Lembrou, né? Que bom. Sétima regrinha. Não separa os encontros consonantais que iniciam palavras. Olha aí, não se separa consoantes, encontros consonantais que estão iniciando palavras. Exemplo, gnomo, pneumático, certo? Então, tome cuidado com isso. Então, eu espero que você, após essa aula, olhe seu material inteirinho, certo? Revise essas 7 regrinhas para facilitar a sua compreensão a respeito do conteúdo, ok? É só isso, gente. Tire um bom proveito aí dos tipos de rimas e principalmente dessa questão aí da separação silábica, ok? Tchau, até a próxima aula.